Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Na manhã de hoje eu quero compartilhar o texto que se encontra em Salmos número 84, verso 10, que diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 longe de ti. Preferiria estar à porta do templo da casa de Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. O salmista aqui, ele traduz um sentimento desejoso de estar na presença de Deus. Para entendermos o que ele está falando, é algo simples. Ele diz que prefere passar um dia junto à casa de Deus, nos átrios do Senhor, ou seja, no pátio do Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. E que ele preferiria estar assentado junto à porta do templo da casa de Deus do que morar nas tendas da iniquidade. Para se ter uma ideia, ele faz uma alusão simples a algo que para os israelitas é comum e notório. Ele fala dos átrios do Senhor, ele fala a respeito do pátio aonde estava o templo de Salomão, o templo da casa de Deus. Ele sabe que era melhor estar ali no pátio aonde era próximo à presença de Deus do que estar em qualquer outro lugar. Ele tinha o desejo de estar em algum lugar que fosse próximo da presença de Deus, porque no átrio era o lugar onde os homens se encontravam para se preparar para entregar sacrifícios no tabernáculo e no templo. Era um local de encontro, era um ponto de encontro para que os homens chegassem até o templo de Deus. E ali Davi está falando, provavelmente Davi está falando que era melhor estar um único dia ali naquele pátio do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele traduz de forma simples o desejo do seu coração. Não importa onde eu esteja, eu quero estar junto da presença de Deus. E ele continua dizendo que ele preferiria mendigar à porta do templo do que viver 1000 dias, do que viver em qualquer outro lugar que não seja um lugar de justiça. O que eu quero traduzir para você nesta manhã é: deseje estar na presença de Deus. Tenha o desejo ardente em seu coração de estar na presença de Deus. Busque a presença de Deus para a sua vida. Tenha a vontade de querer estar junto da onde Deus está. Porque quando isso acontece, grandes coisas acontecerão na sua vida. Melhor em Provérbios diz que é melhor passar a necessidade com justiça do que sofrer a injustiça estando numa casa cheia de fartura. A Bíblia, ela várias vezes, ela nos mostra que os grandes homens de Deus, eles só queriam uma coisa. Eles não queriam o milagre. Eles não queriam bens materiais. Eles não queriam outra coisa a não ser estar junto à presença de Deus. Eles entenderam que estar junto à presença de Deus é algo que não tem preço, que não pode ser substituído. É algo que não dá para ser comprado. A nossa vida, ela deve ser um constante desejo de estar junto a Deus. Deus, quando criou o homem e a mulher e os colocou no paraíso, os colocou para que estivessem junto a Ele,
Mas o pecado fez a separação entre o homem e Deus. E esse pecado que perdura em nossas vidas até os dias de hoje, ele pode ser perdoado através de Jesus Cristo. Então somente através de Jesus Cristo nós conseguiremos o perdão dos nossos pecados. Quando isso acontece, então sim, o nosso coração ele passa a ser desejoso de estar na presença de Deus. Nós não vamos querer outra coisa a não ser estar junto a Deus. Querer Deus para nós, querer que a nossa vida esteja escondida em Deus. Querer que tudo aquilo que nós temos venha das mãos de Deus e seja estar na presença de Deus. Mas estar na presença de Deus não é de qualquer maneira. Em Hebreus diz que ninguém verá a Deus sem santidade. Ou seja, então querer estar na presença de Deus, querer habitar nos seus átrios, querer estar à sua porta, requer de nós santidade. Requer que nós desejemos abandonar as coisas que nos envergonhem e que nos afastam da presença de Deus para buscar aquilo que nos traz a presença de Deus. E o que nos traz a presença de Deus? O sacrifício de Jesus Cristo. Ele mesmo nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício. Por isso, na manhã de hoje, deseje estar na presença de Deus. Deseje querer a presença de Deus. Deseje em todo tempo buscar aquilo que Deus ele é, que é o amor, a graça e a misericórdia. O seu favor, ele está pronto para ser encontrado por todos aqueles que buscam. Ele mesmo diz: todo aquele que me buscar me achará. Me busque, me invoque e eu serei encontrado por vocês. E todo aquele que crer e chamar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a santidade, ela requer que nós busquemos a Deus. Mas não busquemos a Deus com o intuito de não vou para o inferno ou quero ir para o céu. Não. Busque a Deus, porque é desejável estar na presença de Deus. Porque não há um melhor lugar no mundo do que na presença de Deus. O salmista ele diz: ainda que eu faça minha cama no Seol, o Senhor está ali. Ainda que eu suba com as asas da alvorada até o mais alto dos montes, o Senhor estará ali. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então vejam, é a presença de Deus. É isso que o salmista Davi ele deseja. É isso que ele nos ensina nesta manhã, que nós desejemos a presença de Deus. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me ouve neste dia, deseje a presença de Deus. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, com sua família, para que vocês tenham em vossos corações o desejo de estar na presença de Deus em todo tempo. Este é o meu desejo e a minha oração para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E fique com Deus.